Se eu pudesse dar um conselho às mulheres que tomam anticoncepcional, seria: pare enquanto é tempo. Se você toma anticoncepcional, conhece alguém que toma, tem a indicação de tomar por alguma alteração sistêmica, como síndrome dos ovários policísticos, endometriose, se você tem uma irmã que toma, uma mãe, uma namorada, assista esse vídeo, fique até o fim, porque você vai entender por que eu afirmei isso. Meu nome é Roberta Guimarães, eu sou cirurgiã dentista e quero explicar bem brevemente por que eu, dentista, estou aqui falando sobre esse assunto. Então, todo o estudo que eu fiz, as experiências que eu tive, me fizeram gravar esse vídeo para poder ajudar mais gente. Eu sei que são várias mulheres que passam pelo que eu estou passando e falta informação na literatura. Eu procurei bastante, tem alguns meses que eu venho estudando, mesmo assim não existe um artigo científico que tenha todas as informações. Eu não consegui encontrar em um vídeo só, por exemplo, em um só artigo. Então foi uma pesquisa muito extensa. E como que começou esse meu interesse nesse assunto? Primeiro, eu fiz um curso de odontologia biológica e nesse curso eu aprendi muito sobre hormônios, sobre a saúde sistêmica. E aí, o fato da gente tomar anticoncepcional, não ovular, ter esses hormônios bem diminuídos, como se a gente tivesse mesmo quimicamente menopausada, me fez refletir e, consequentemente, a querer parar de tomar o anticoncepcional. Eu tomava desde os 16 anos, quando eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, e naquela época eu até acredito que eu tinha mesmo, porque meus ovários tinham muitos cistos, tinham alguns bem grandes, minha pele era cheia de espinha, eu tinha alguns pouquinhos pelos no rosto, não era tanto. Eu acredito também que eu tinha uma tendência à resistência insulínica. Meu peso, dependendo da época, não era o ideal. Mas eu também queria dizer que meu estilo de vida não era nem um pouco bom. Eu me alimentava muito mal, eu comia muito doce, eu tomava muito leite de caixinha, eu comia muito pão, muito carboidrato. Então eu acredito que naquela época, sim, eu tinha uma tendência, se eu não tinha a síndrome, talvez eu estava prestes a desenvolver realmente a síndrome. Eu fui na ginecologista na época e ela me indicou o uso do anticoncepcional. Eu nem refleti sobre isso, né? Eu não tinha conhecimento de nada. Tomei. Comecei a tomar, tive melhora dos meus sintomas, porém outros sintomas apareceram e eu nunca que correlacionei ao uso do anticoncepcional. Então eu vivia sempre inchada, eu tinha uma TPM muito forte. Antes, quando tem a parada, né? O meu tinha a parada para ter o sangramento. Quando eu tava nesse período, a minha TPM era assim, eu praticamente tinha duas personalidades. Uma quando era no início do ciclo e outra no final. Eu sofria muito com isso. Eu cheguei a perguntar à médica várias vezes se não havia um tratamento para isso. Ela disse que poderia tentar algum floral, alguma coisa assim, mas nunca tive um tratamento realmente efetivo. A partir então do curso que eu fiz, que eu comecei com meus estudos, eu decidi parar. Logo que eu parei, meu peso diminuiu bastante, eu emagreci e aí eu comecei a notar muitas espinhas. Começou a aparecer as acnes, queda de cabelo, meu cabelo caiu muito, ainda cai bastante, a minha pele ainda está longe do que era, né? Agora eu tenho algumas entradas no cabelo aqui assim, eu não tinha isso. Meu cabelo tá ralo, tá fino, a minha pele tá fina, apareceram várias rugas, meu cabelo começou a ficar branco. Então tudo isso me levou
a um estudo assim desesperador. Eu estudei muito, estou estudando ainda, e como eu disse, existe uma dificuldade na literatura para explicar cada fenômeno. Mas eu vou falar aqui o que eu concluí com tudo que eu estudei, todos os artigos, todas as aulas. Quero lembrar aqui que existem vários tipos de anticoncepcionais hormonais, né, que são dos que eu estou falando. Eu sei que cada um tem um efeito, alguns são piores do que outros, alguns têm mais hormônios, liberam mais hormônios que outros, alguns são uma combinação de hormônios, outros são feitos a partir de apenas um. Então tudo isso tem diferenças, mas eu vou partir do ponto que são remédios de hormônios. Não são hormônios bioidênticos, não são hormônios iguaizinhos os que a gente produz. Então, como qualquer remédio, eles têm efeito colateral e podem, às vezes, mais prejudicar do que melhorar a nossa saúde. Eu queria, com esse vídeo, ser enfática. Se houver a possibilidade de não tomar anticoncepcional, não tomem. É um veneno. Agora que eu parei, é que eu pude, olhar para trás, ver tudo que ele me causou, tudo que ele vem me causando. E baseado nos artigos científicos, no que tem na literatura, nós sabemos que anticoncepcionais causam em algumas mulheres que são mais propensas trombose. Essa trombose pode levar a diversos problemas. Esse trombo ele pode deslocar ali da perna e parar no cérebro, e parar no coração, causando então um derrame, um infarto. E muitas pessoas começam a tomar o anticoncepcional sem imaginar que tem uma trombofilia, por exemplo, Algumas pessoas tomam o anticoncepcional e fumam, são obesas. Nesses casos, o risco é maior ainda, porque a gente sabe que pode acontecer uma dislipidemia, então abaixar o HDL, subir o LDL, aumentar o triglicérides, e tudo isso vai predispor também a outras alterações cardiovasculares. E a gente não escuta muito falar disso. Atualmente a gente escuta mais, anticoncepcional causa trombose, mas parece uma realidade muito longe da gente. Parece que isso não vai acontecer com a gente, não vai acontecer com alguém próximo a gente. Mas, como eu disse, muita gente tá aí com algumas doenças, tá inflamado, tá num estresse oxidativo e não sabe que o anticoncepcional vai ser um problema a mais na saúde, então como que eu faço? Se eu não tomar anticoncepcional, eu vou engravidar. Esse é um grande dilema, é um dilema para mim também. Mas a partir do momento que eu conheci tudo que o anticoncepcional é capaz de fazer, eu optei por não tomar mesmo. Eu não quero. Eu já voltei na minha médica, ela me disse para eu voltar a tomar, porque provavelmente minha síndrome dos ovários policísticos tinha voltado. Eu disse que não tinha, porque meus hábitos hoje são completamente diferentes. Nós comprovamos com o exame que realmente não voltou. Mas então, de onde vem tanta espinha? De onde vem essa queda de cabelo, essa pele fina? É o seguinte: quando a gente toma por muitos anos, e quanto mais anos e quanto mais hormônios ali, mais vai acontecer uma atrofia dos nossos ovários. Tem casos de atrofia do endométrio, que é a camada mais interna do útero. Então, com essa atrofia, nós estamos praticamente menopausadas. Eu estou experimentando algumas sensações da menopausa. Eu tenho, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, 31 anos, mas a minha pele está se comportando como se eu tivesse 50. E isso tudo é declínio hormonal, falta de hormônios. E como nem tudo são as mensurações dos níveis de hormônio, e sim
o equilíbrio entre eles, eu apresento essa predominância androgênica, que é uma predominância dos hormônios masculinos, da testosterona, da androstenediona, né? A testosterona, através da 5-alfa-redutase, vira dihidrotestosterona, que atua ali no cabelo, faz ele cair, atua na pele, causa acne. E mesmo tendo testosterona baixa, eu estou com predominância androgênica. Eu fiz os exames, minha testosterona está baixa e eu estou com esses sintomas. Mas por quê? Tá tudo baixo, eu não estou produzindo hormônio nenhum e aí começa todos esses sinais. Mas o que eu quero dizer é, eu estou aguentando firme, eu sei que eu preciso dar um tempo para os meus ovários se recuperarem. Foi muito tempo mandando mensagem para o cérebro, para a hipófise, para não produzir esses hormônios. Então leva um tempo, né, para voltar ao normal. Eu estou esperando firme esse tempo. Eu sei que esperei um ano, eu não tive melhora, apesar de que eu já estou notando a melhora. Mas de tudo, se não estiver do nível que eu quero, eu vou fazer uma reposição hormonal. Na verdade, uma modulação hormonal com hormônio bioidêntico. Então, não é igual nos anticoncepcionais, né? Que são esses hormônios que são produzidos e não são exatamente iguais aos nossos. Eu vou usar progesterona, talvez estradiol, estriol, mas idêntico aos meus, se eu precisar. Mas como eu disse, eu estou aguentando firme. Eu decidi fazer isso por um período de um ano aí, para dar tempo de voltar. Já tenho 8 meses, entre 7 e 8 meses, e realmente eu estou notando a melhora. Algumas mulheres não veem saída a não ser tomar o anticoncepcional. Mas por quê, né? Algumas também apresentam acne, queda de cabelo, muitas cólicas, apresentam a síndrome dos ovários policísticos ou apresentam endometriose. Mas o que eu quero falar para essas pessoas é: não é o caminho mais fácil cuidar da alimentação, do sono, do estresse, dos hábitos mesmo, praticar exercício físico continuamente, mas sem dúvida é o caminho mais saudável. Se você pudesse ver no futuro, você com certeza desejaria não ter tomado. Existem estudos que falam que as mulheres que tinham essas alterações optaram por tomar o hormônio vão ter no futuro Alzheimer, alguma doença neurodegenerativa ligada também ao uso dos anticoncepcionais. Quanto mais prolongado esse uso, piores os efeitos. Quanto mais anos uma pessoa tomar, pior. Quanto mais velha ela parar de tomar, pior. Existem estudos que relatam um efeito rebote quando a pessoa para de tomar o anticoncepcional, e aí podem ter todos esses sintomas como acne, queda de cabelo, pelos na face, mas também dificuldade de engravidar. É claro que vão ter pessoas que, dependendo do tempo que usou o anticoncepcional, da idade, de qual anticoncepcional usou, parou no mês e engravidou no outro. Isso existe. Mas existem aquelas pessoas que usaram por muito tempo, que usaram um tipo determinado de anticoncepcional, que pararam mais velhas e que vão ter dificuldade sim na ovulação. Algumas mulheres, depois de pararem, vão ter que fazer algum tratamento de fertilidade para conseguir gerar uma criança, simplesmente porque ficou muito tempo sem ovular, sem produzir progesterona no nível adequado. E muita gente passa por isso por falta de conhecimento, né? Então, por isso eu fiz esse vídeo. Para você que está pensando em tomar, se tiver outra alternativa, não tome. Se você está com algumas alterações, como a síndrome dos ovários policísticos, procure um médico integrativo, um médico que vai te passar algum suplemento, que vai fazer você entender
que a mudança de hábito ela é essencial para a sua saúde. Quanto menos inflamada você estiver, mais chance de ficar livre dessa síndrome. Às vezes a pessoa não tem nem a síndrome, tem alguns folículos a mais, tem alguns cistos, mas isso não significa que tem a síndrome, né? E qualquer mudança de hábito, uma melhora na sensibilidade da insulina, isso já pode reverter o quadro. Então, gente, remédio, hormônio, esses que não são bioidênticos, eles são cancerígenos, podem levar a pessoa a maior predisposição de formação de trombos, AVC, derrame, porque esse trombo pode se deslocar, pode aumentar a chance da pessoa ter uma vida com menos energia, porque simplesmente abaixa a testosterona livre, né, pelo aumento do SHBG, que é o carreador da testosterona. Então, as mulheres passam pela vida tomando anticoncepcional, não sabe das fases, não tem essa variação. Muita gente sofre das consequências da variação justamente por estar com desequilíbrio hormonal. E aí tem que buscar esse equilíbrio. Com o equilíbrio hormonal, a mulher não vai ter sintomas como na síndrome pré-menstrual, né, que geralmente é uma deficiência de progesterona. E qualquer outro sintoma tem uma explicação. Se você estiver saudável, você não vai ter espaço para alteração hormonal. Se tiver espaço para alteração hormonal, opte por modulação hormonal bioidêntica. As adolescentes, elas também, né, deveriam estar mais atentas ao estresse, às vezes pelo vestibular, a má alimentação, cheia de açúcar, de farinha, de leite, sedentarismo. Então, gente, vamos focar em melhorar a saúde e não simplesmente tomar um remédio de hormônio porque é a saída mais fácil. É claro que existem casos que os médicos vão encontrar somente essa saída e não haverá outra, mas como eu disse, procure um médico integrativo. Se ele não encontrar uma saída, provavelmente é porque realmente ainda não existe essa saída para o seu caso. Mas, na maioria dos casos, na grande maioria, existe sim. E qual o melhor método contraceptivo, né? Porque nós precisamos trabalhar, a gente não pode engravidar sem estar esperando. Eu acredito que usar camisinha vai ser sempre fundamental, porque ela também previne o aparecimento das infecções sexualmente transmissíveis, não só impede a gravidez, né? Então, principalmente para essas adolescentes, usar sempre a camisinha. As mulheres que têm um relacionamento mais estável, talvez o DIU de cobre seja uma boa opção, mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar um método ideal, né? Procure seu médico, de preferência um médico integrativo, ele vai poder te orientar bem melhor quanto a isso, tá? Porém, que fique claro, existem outras alternativas sim. A pílula anticoncepcional ou os adesivos, os hormônios injetáveis ou Dilmirena não são a única opção disponível. Eu espero ter te ajudado pelo menos a refletir se você quer mesmo seguir esse caminho. Saiba que lá na frente você vai encontrar as consequências de ter seguido por esse caminho. Se te ajudou, curta, compartilhe com alguém, com alguma mulher que você conheça que esteja passando por algum sintoma parecido depois de parar o anticoncepcional, ou que tenha a síndrome dos ovários policísticos, ou que esteja no dilema, querendo parar porque sabe dos riscos, mas com medo de engravidar, não é? Quem que não passa por esse dilema hoje em dia, né? Nós mulheres temos muitas coisas para nos preocupar e essa é mais uma delas. Não deixe de se inscrever no canal para mais informações como essa sobre odontologia, saúde e tudo que estiver relacionado a uma vida melhor.